Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite preparando a nossa exposição para que você possa usar no seu culto doméstico. Hoje exporemos o Salmo de número 3 e vejamos o que nos diz a palavra do Senhor. Salmo de número 3, abra a sua Bíblia, acompanhe conosco. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de ter diante de nós as Sagradas Escrituras. Agradecemos pelo privilégio de nos encontrar essa noite diante da tua palavra e pedir que o Senhor do teu alto e sublime trono fale conosco, fale com a tua igreja e aplique essas verdades aos nossos corações. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Queridos, nós iniciaremos esse salmo, um salmo belíssimo, o salmo de número 3, e a fins introdutórios, nós precisamos perceber que este salmo é o primeiro salmo com título no livro dos Salmos. E também é um dos 14 salmos que liga os episódios históricos ao indivíduo. É verdade que todos os episódios históricos registrados nos Salmos são ligados a Davi. Os 14 salmos ligam seus episódios históricos a Davi. Preciso dizer também que a primeira divisão do livro dos Salmos, como a conhecemos, do Salmo 1 ao Salmo de número 41, quase todos os salmos são atribuídos à autoria de Davi, com exceção do Salmo 1, do Salmo 10 e do Salmo 33. Mas este Salmo de número 3 é também uma oração. É o primeiro salmo que consta de uma oração completa. O Salmo 1 e o Salmo 2 são declarativos, enquanto que o Salmo 3 é uma oração. E do que trata este salmo? João Calvino, comentando esse salmo de número 3, diz que Davi, embora expulso do seu reino, deprimido e sem qualquer esperança de encontrar lenitivo, em alguma parte da terra, ele não cessa de invocar a Deus. Ele não cessa de buscar o Senhor e apoiar-se nas suas promessas contra os mais profundos terrores, contra os mortejos e cruéis assaltos dos seus inimigos e, finalmente, contra a própria morte, que avança para ele com todo o seu vigor. E é verdade. Assim, esse salmo, queridos, é considerado um lamento pessoal. Do que trata? É um lamento. É uma oração onde o salmista pede a Deus socorro. Um lamento é uma categoria que inclui alguns salmos, e dentre estes, o Salmo de número 3. Precisamos ainda, a fins introdutórios, olhar o título desse salmo. E qual é o título? Na Bíblia hebraica, o título é Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. E o que aprendemos com isso? Aprendemos que Davi escreveu esse salmo quando fugia de Jerusalém, quando saía de Jerusalém fugindo do seu filho Absalão, que queria o trono e que por isso o queria matar. Essa história de Davi e Absalão registra-se em 2 Samuel, capítulos de 15 a 18. Precisamos ainda informar, a fins introdutórios, que
que muitos estudiosos dizem que os salmos de 3 a 6 e até, quem sabe, o salmo de número 7 tenha sido escritos nesse contexto, nesse período, quando Davi foge de Absalão, foge de Jerusalém para salvar a sua vida. Agora pense um pouco, pense na situação de Davi. O salmo diz: Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Quanta tristeza deve ter enfrentado Davi fugindo de Jerusalém, da sua cidade, por causa do seu filho que quer matá-lo. Davi não foge por causa de um ou outro inimigo qualquer. Davi foge porque o seu próprio filho quer matá-lo. Veja bem, 2 Samuel, capítulo 15, nós vemos que Absalão planejou uma rebelião e aliciou o coração do povo para vê-lo como um rei e como juiz melhor, mais capaz do que Davi. Ele queria tomar o trono do seu pai e para isso aliciou o povo, mostrando-se favorável ao povo, para que o povo tivesse ele, Absalão, como um rei melhor que Davi. Quando Davi soube de tudo isso, ele fugiu. E o texto de 2 Samuel, capítulo 15, descreve uma visão gráfica que chama a atenção. Em 2 Samuel 15, 30, nós vemos o rei Davi subindo o Monte das Oliveiras com a cabeça coberta, descalço e chorando. E é nesse contexto, dizem alguns, que Davi realiza essa oração a Deus, que suplica a Deus a sua graça. Tendo isso exposto, exporemos esse texto à luz do seguinte tema. Ouçam bem: o rei que pede salvação por seu povo. O rei que pede salvação por seu povo. Isso porque, queridos, esse salmo nos mostra o rei Davi pedindo salvação para si, sim, mas também para o seu povo. E para entender isso, primeiro, precisamos reconhecer que somos uma minoria rejeitada. Olhe só como Davi inicia o salmo no verso de número 1. Ele diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Davi começa dizendo como tem crescido o número dos meus adversários. Queridos, não foram poucos os que apoiaram Absalão. Pelo contrário, foram muitos. Desde oficiais importantes como um conselheiro de Davi, Aitofel, até o povo comum, as pessoas da comunidade, da sociedade como um todo. Em 2 Samuel 15, verso 12 e 13, o profeta que escreveu o livro nos diz o seguinte, que tornou-se poderosa a conspiração e crescia o número do povo que tomava o partido de Absalão. Então veio a mensagem a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. 2 Samuel 15, 12 e 13. Veja só, conforme 2 Samuel 15, Absalão havia demorado uns 4 anos. Uns 4 anos enganando o coração do povo, aliciando o coração do povo com mentiras, mostrando-se favorável às suas causas para cair no favor do povo. Ele era bonito de aparência, a Bíblia diz isso, e também habilidoso de palavras. E ele usou essas artimanhas durante 4 anos para convencer o povo a entender que ele deveria suceder Davi imediatamente. Queridos, Absalão estava construindo um reino parasita bem debaixo do nariz de Davi, que Davi não notou ou que não quis notar por ser seu filho até ser tarde demais. E assim Absalão conseguiu o apoio da grande maioria do povo. Mas o número de apoiadores de Absalão não era só grande. Os seus apoiadores aumentavam a cada dia. Essa é a ideia do verso 1. Davi diz: como tem crescido o número dos meus adversários. À medida que os apoiadores de Absalão aumentam, os aliados de Davi diminuem. Notem,
É difícil estar na minoria. É desconfortável fazer parte de um grupo que é conhecido como a minoria. E mais desconfortável ainda é quando essa minoria se torna cada vez mais fraca, quando ela encolhe a cada dia. Mas Davi, queridos, não só sente a pressão de ser rejeitado pela maioria, mas enfrenta também a calúnia dos seus opositores. No verso 2, Davi diz o que aquele povo fala a respeito dele. O verso 2 registra-se da seguinte forma: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Veja que não era só o número de opositores de Davi que aumentava, mas também as más notícias aumentavam com relação a Davi. As notícias pioravam a cada dia. O povo dizia: não há mais salvação para o rei. Deus não pode salvá-lo. Ou ainda, Deus não vai salvá-lo. Esse verso mostra, queridos, o orgulho e a presunção dos que estavam a favor de Absalão e contra Davi. Porque eles pensavam que Davi havia sido rejeitado por Deus, que não havia esperança para Davi, que Deus o abandonou e que desta vez Davi estava acabado. Que lição aprendemos? Como Davi, a igreja também é a minoria. E de fato, tem horas que a igreja se vê cercada de inimigos. São filosofias mundanas, é um falso evangelho que aumenta, é o Estado que às vezes aprova leis que prejudicam a igreja, e são até os falsos crentes, o joio no meio do trigo, que incomoda e que até faz com que o seu testemunho, o testemunho da igreja, tenha um menor impacto. Queridos, a igreja também está entre ou no meio de um povo em que há calunia, que a persegue. A igreja também é a minoria. E assim como os inimigos de Davi diziam, não há em Deus salvação para eles. Às vezes o mundo pensa que não há salvação para a igreja, que não tem jeito, que desta vez a igreja vai acabar, que ninguém pode socorrer a igreja, ou que não há esperança para a igreja. Mas o que devemos fazer nessas horas? Devemos voltar-se para Deus. Devemos buscar o Senhor e confiar na sua misericórdia. Veja só, este salmo mostra um rei que pede salvação para o seu povo. Por isso, em segundo lugar, precisamos confiar na proteção do Senhor. E isso é visto nos versos 3 e 4. Ouça o verso 3. Veja o que nos diz a Escritura. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça, diz Davi. Apesar de tudo que dizem contra ele, apesar do número de inimigos aumentando, apesar da calúnia e do desejo dos seus adversários que Deus não o salve, que Deus não o proteja, Davi não dá ouvidos às críticas, aos ataques dos seus inimigos. Também não se desespera com a presente situação. Pelo contrário, ele declara sua confiança no Senhor. Calvino, comentando esse texto, diz que Davi assim nos ensina, por meio do seu próprio exemplo, que mesmo que o mundo inteiro, a uma voz, tente infundir-nos desprezo, em vez de atentar para ele e para o mundo, devemos dar ouvidos unicamente a Deus e acalentar sempre a esperança da salvação que ele nos prometeu. Vejam só, Davi sabia que estava em perigo, mas Deus era o seu escudo. Davi começa o verso dizendo, porém tu, Senhor, és o meu escudo. Essa expressão, queridos, retrocede a Gênesis capítulo 15, verso 1, quando Deus diz que ele é o escudo de Abraão, que ele é quem protege e guarda o patriarca. Aprenda, é no Deus pactual que Davi se refugia. É na promessa de Deus que Davi confia. Tem mais. O rei de Israel era chamado de escudo, pois protegia a nação. Mas Davi depende de Deus
para ser o seu escudo. E Davi então continua, olha o verso 3 de novo. Ele diz, porém tu, Senhor, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Essa é uma expressão, queridos, na qual precisamos meditar, na qual precisamos pensar. Veja só, a glória de Davi, diz ele, não é ser rei de Israel. A glória de Davi, diz ele, não é estar em um trono. A glória de Davi é o Senhor, é Deus. Deus é a sua glória. Servir a Deus é a maior glória que Davi tem. Ele diz, tu és a minha glória. Esta, queridos, é a verdadeira glória que temos. Servir a Deus, ser povo de Deus, ser a igreja de Deus. É verdade. Davi encontra-se numa situação vergonhosa por causa dos seus próprios pecados e da traição do seu filho. Mas Deus é a fonte da glória de Davi. É em Deus que Davi se gloria. Ter a glória de ser rei é uma grande glória. Mas essa glória, Davi diz que Absalão a transformou em vexame. É isso que está registrado no Salmo 4, verso 2. Essa glória humana, essa glória de estar no trono, Absalão a transformou em vexame, conforme o Salmo 4, verso 2. Mas a glória de servir a Deus, ninguém pode torná-la um vexame. A glória de adorar a Deus, ninguém pode torná-la desprezível. A situação era desanimadora, mas o rei sabia que o Senhor levantaria a sua cabeça, lhe restauraria o trono e ele recuperaria a coroa. Isso, queridos, porque Davi confiava nas promessas que Deus lhe havia feito. Certamente, em especial, as promessas referentes a 2 Samuel, capítulo 7, onde Deus promete que dará sempre um herdeiro ao trono de Davi. E por isso Davi continua, verso 4. Olha só o que nos diz a Escritura. Com a minha voz clamo ao Senhor. Ele do seu santo monte me responde. Há uma referência aqui ao Monte Sião, a Jerusalém, onde ficava a Arca da Aliança. Mas lembre-se que nessa época o templo ainda não tinha sido construído. O templo ainda não tinha sido edificado. Foi Salomão, filho de Davi, que fez isso. Mas a Arca da Aliança estava lá. E ela representa o trono de Deus sobre a terra. Veja, Davi foi forçado a deixar seu trono. Foi forçado a deixar Jerusalém. Mas o Senhor ainda está assentado no seu alto e sublime trono. E do santo monte do Senhor, do seu trono, o Senhor responderia. O decreto que seria baixado do Monte Sião, do trono do Senhor, não seria o decreto de Absalão, mas o decreto do Senhor. O decreto do Deus Todo-Poderoso. O decreto do Deus que cuida, que salva e que protege o seu povo. Queridos, esse salmo nos mostra um rei que pede salvação para si e para o seu povo. E por isso, é preciso entender que a salvação é uma bênção de Deus. A salvação é uma bênção. E vemos isso nos versos 5 a 8. Olha o verso 5. Davi diz, deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. A pergunta é, como Davi consegue dormir à noite, sabendo que seu filho quer matá-lo? E que a maioria do povo o abandonou. Como Davi pode dormir à noite fugindo para não morrer nas mãos do seu próprio filho? Ele diz, deito-me e pego no sono. Acordo. Como é possível dormir em paz quando alguém quer tirar a sua vida? Quando o seu maior inimigo é o próprio filho? Queridos, D.L. Moody, comentando esse texto, ele diz que a certeza de que Deus é o seu ajudador e protetor torna possível o sono de Davi. E quando Davi acorda, ele percebe que foi Deus quem o guardou. E é verdade, pois como diz o verso 4, Davi ora, Davi clama, e isso traz tranquilidade ao seu coração para que ele possa dormir sem medo. E quando Davi acorda na manhã seguinte, a primeira coisa que Davi pensa é no Senhor.
e na maneira em que o Senhor o protegeu e o guardou aquela noite. Que lição importante, queridos. Veja só, para Davi, acordar seguro é um sinal de que o Senhor está com ele, de que o Senhor o acompanhará até o final dessa crise. Isso nos lembra de Jesus adormecendo, dormindo no meio da tempestade, no mar da Galileia, como Marcos capítulo 4 nos diz. Nos lembra também de Pedro dormindo na prisão, conforme Atos 12 nos diz, mesmo o rei Herodes planejando matá-lo no outro dia. Queridos, mesmo em meio ao caos e ao perigo, o povo de Deus pode dormir tranquilo, pois o Senhor não nos abandona. O povo de Deus pode dormir sabendo que o Senhor o guardará de todo o mal, guardará a sua casa. Assim, ao amanhecer o dia, Davi enche-se de fé e afirma o que está no verso 6. Olhe para a sua Bíblia. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim, de todos os lados. Veja só, Davi confia no Senhor, descansa no Senhor, mas Davi entende e sabe a situação pela qual passa. Ele sabe que são milhares ao seu redor. Ele sabe que são milhares lhe cercando. Mas mesmo assim ele não teme. Nos versos 1 e 2, Davi nos diz que o número dos seus inimigos tem aumentado. Inclusive, Davi diz quais são os comentários caluniosos que eles fazem. Eles dizem que Deus não vai salvá-lo, que o Senhor não pode protegê-lo, que não há salvação para Davi. E agora no verso 6, Davi diz que são milhares e que inclusive estão à sua volta, ao seu redor. Mas como Deus protegeu Davi durante a noite, como ele acordou e pôde perceber a misericórdia do Senhor sobre a sua vida, ele confiantemente afirma não ter medo. Não ter medo do cerco dos seus inimigos. Não ter medo da quantidade dos seus inimigos. E não se abala com as calúnias dos seus inimigos. Assim, Davi inicia seu dia com uma oração. Uma oração na qual Davi invoca ao Senhor que o proteja, que o salve dos seus inimigos. Veja o que nos diz o verso 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Perceba, no verso 1, Davi diz, são muitos os que se levantam contra mim. Agora, Davi suplica que Deus se levante para defendê-lo. Como os muitos se levantaram contra Davi e caluniosamente o atacam, Davi suplica que o Senhor se levante em seu favor. Que o Senhor se levante para defendê-lo. Essa é a oração de Davi. Ele inicia o verso 7 dizendo, levanta-te, Senhor. Queridos, essa expressão remete ao tempo em que, assim como Davi neste salmo, o povo de Israel encontrava-se no deserto. Quando a nuvem de glória do Senhor que os conduzia começava a se mover e o povo levantava acampamento, Moisés costumava dizer, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Fujam diante de ti os que te odeiam. Está lá em Números 10, 35. Levantar-se, queridos, significa que o Senhor ficará de pé em defesa do seu povo. Assim como os inimigos levantam-se, Davi pede que Deus faça o mesmo. Lembre-se, Davi havia enviado a arca da aliança de volta para Jerusalém. Absalão, seu filho, que queria matar, estava lá em Jerusalém, onde ficava a arca da aliança. Mas Davi sabe que a presença de um objeto sagrado não é garantia alguma da presença de Deus. Até porque o Senhor não está preso a nenhum lugar e a nenhum objeto de culto. É bem verdade, Davi não tinha acesso ao tabernáculo, nem podia consultar os sacerdotes, porque não estava em Jerusalém. Mas Davi conhecia a Deus e conhecia a sua palavra o suficiente para saber que uma fé sincera, carregada de genuíno arrependimento e disposição para obedecer, é o que agrada a Deus. Davi
não tinha consigo a arca do Senhor, é verdade, mas certamente ele tinha o Senhor da arca. Ele não podia oferecer sacrifícios de animais nem de incensos, mas podia levantar suas mãos aos céus, orar e adorar o Senhor. O Senhor era a sua glória, ele diz no verso 3, e por isso ele podia suplicar a sua bênção e a sua salvação. Ele sabia que muitos inimigos se levantavam contra ele, mas o Senhor é quem se levantaria para defendê-lo. Note, o verso 7 nos traz duas expressões fortes: ferir os queixos e quebrar os dentes. Expressões fortes que referem-se a humilhar o adversário, a humilhar o oponente. Queridos, Davi sabe que Deus não é só o seu escudo. Davi sabe que Deus não é só a sua glória, que o Senhor se levanta para defendê-lo e que, acima de tudo, o Senhor é poderoso para lhe dar a vitória e para humilhar os seus inimigos. Por isso, Davi termina orando não só por ele, mas pelo povo de Deus. Orando não só por si mesmo, mas por todos aqueles que pertencem ao povo de Deus, o povo de Israel. Olhe, ouça a oração de Davi no verso 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi termina esse salmo dizendo que a salvação é do Senhor e é para o seu povo. Queridos, Davi termina esse salmo pensando não em si mesmo. Não é mais o eu ou o me dos versos anteriores. É sobre o povo de Deus. A salvação e a bênção que ele pede é para o teu povo, diz ele. Não é nem sequer meu povo, os meus aliados, mas o teu povo, o povo do Senhor. A bênção e a salvação são para o povo de Deus. Veja, Jonas, o profeta Jonas cita esse verso 8 quando está na barriga do grande peixe. Ele diz em Jonas 2, verso 9, ao Senhor pertence a salvação. E ele foi salvo, como bem sabemos. Já Davi agora diz, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a sua bênção. Davi, queridos, apesar de ter um número grande de inimigos, de ouvir as calúnias dos seus oponentes, ele sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, porque do Senhor é a salvação. E sobre o povo do Senhor vem a sua bênção. Davi, queridos, apesar de usar de estratégias brilhantes para enfrentar o exército de Absalão, isso é descrito em 2 Samuel 17, 18, Davi recusa a se dar crédito por isso. Ele diz que a glória dele é o Senhor. Davi também confia no Senhor como aquele que é poderoso para salvá-lo, para abençoar o seu povo. Somente o Senhor receberia a glória. Davi também se recusa a cultivar qualquer tipo de ressentimento contra o seu povo. Pelo contrário, ele pede que a bênção do Senhor venha sobre o povo do Senhor. E isso nos lembra o nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava sendo pregado naquela cruz. O Senhor orava, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está lá em Lucas 23. A mesma oração que depois Estevão veio a fazer quando estava sendo apedrejado pelo Sinédrio, em Atos 7,60. Que aplicações podemos tirar para as nossas vidas? Que lições aprendemos com este breve salmo? Que lições aprendemos? A primeira aplicação que vem à nossa mente, queridos, ela vem a partir de uma pergunta. Pense. Por que Deus permitiu que Davi fosse odiado pelo próprio filho e rejeitado pelo seu povo? Porque Deus permitiu que Davi passasse por tamanha humilhação e sofrimento? E a resposta é simples. A resposta é que todo esse sofrimento de Davi fazia parte da disciplina de Deus sobre Davi por causa dos seus pecados de adultério e de homicídio contra Batseba e Urias. Em sua graça, Deus perdoou Davi quando ele confessou os seus pecados, conversando ali com o profeta Natã. Mas, na sua soberania, Deus permitiu que Davi colhesse as consequências amargas desse pecado.
E essa é a primeira lição que precisamos aprender. Mesmo quando nos arrependemos, mesmo quando somos perdoados pelo Senhor, o pecado ainda assim trará sofrimentos. Veja só, Davi teve problemas familiares que acarretaram em sofrimento para ele e para a sua família. Inclusive a morte de um filho pequeno com Batseba, o estupro de sua filha Tamar e os assassinatos dos seus filhos Amnon, Absalão e Adonias. Todos esses sofrimentos são atribuídos às consequências dos seus pecados contra Batseba e contra Urias. Não podemos nos deixar enganar, queridos. O pecado sempre custa caro. Ele, mais cedo ou mais tarde, trará sofrimento sobre nós e sobre a nossa família. Portanto, a lição que aprendemos é que não podemos brincar com o pecado. Não brinque com o pecado. Fuja das tentações. Peça a Deus que não te deixe cair em tentação, mas que te livre do mal, como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar na oração dominical. Peça a Deus que te livre das tentações, que te livre do mal, e que você lute contra as tuas fraquezas, contra os teus pecados, para que Deus derrame sobre você da sua graça e da sua misericórdia. Tem uma outra aplicação que queremos fazer. Eu quero que você ouça e veja. No verso 2, os inimigos de Davi diziam: não há em Deus salvação para ele. Mas no verso 7, Davi diz: salva-me, Deus meu. E no verso 8, Davi acrescenta: do Senhor é a salvação. Por que essas expressões são importantes? Por que essas expressões precisam ser levadas em conta? Pense. Será mesmo que não existe salvação em Deus para quem suplica a Ele a sua graça? Será que existe mesmo alguma situação na qual Deus não possa salvar o seu povo? Queridos, do Senhor é a salvação. Deus sempre pode salvar o seu povo, creia nisso. Paulo nos diz em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação pertence ao Senhor e Ele a dá a quem Ele quer. Pois a salvação, queridos, é uma pessoa. A salvação é Jesus Cristo. Peça a Deus por salvação. Peça ao Senhor por livramento nesses dias turbulentos. Peça a Deus misericórdia sobre a tua vida, sobre a tua família nesses dias difíceis, pois no Senhor sempre há esperança. Salva-me, Deus meu, diz Davi. E precisamos pedir sempre ao Senhor que nos livre, que nos guarde, que nos proteja. Vejam, o termo salvação, Yeshua, em hebraico, é traduzido por salva-me, no verso 7. E por salvação mesmo, no verso 8. E essa palavra é usada 136 vezes no livro dos Salmos. E dela vêm os nomes Josué, José e Jesus. Lembra do que o anjo diz em Mateus 1, 21? Ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Note só, salvará o seu povo. Lembra do verso 8, Davi orando? Do Senhor é a salvação sobre o teu povo. Queridos, sempre há salvação para aqueles que estão em Cristo. Sempre há esperança para quem está em Cristo. Sempre há salvação para a igreja de Cristo. Estamos vivendo tempos de tragédias, de catástrofes, de sofrimentos. É verdade. Você vai me dizer, não estamos em guerra como Davi, de fato. Não estamos em guerras físicas contra outros homens, pelo menos não no Ocidente. Mas mesmo assim, queridos, a igreja vive cercada de inimigos. Não se engane, a igreja sempre foi a minoria perseguida e rejeitada pelo mundo. Mas hoje não é só a igreja.
mas o mundo todo está cercado. Não é só a igreja, mas o mundo todo está preso, enclausurado dentro das suas casas por causa de um vírus. Enclausurado dentro das suas casas, assustados e amedrontados. E por isso, nesses dias, o mundo diz não só para a igreja, mas para si mesmo: não há salvação, não há saída, não há livramento. Mas nós, que somos a igreja de Cristo, sabemos que no Senhor sempre há salvação, que no Senhor sempre há esperança, que no Senhor sempre há graça para o seu povo. O Senhor é o escudo do seu povo. O nosso Senhor Jesus Cristo foi levantado naquela cruz para defender a sua igreja. É verdade. Assim como Davi, naquele episódio, assim como Davi não podia ir ao tabernáculo, não podia oferecer sacrifícios pela mediação dos sacerdotes, porque não estava em Jerusalém, hoje a grande maioria de nós também não pode ir aos nossos salões de culto. A grande maioria de nós não pode ir à igreja física, o lugar onde nos reunimos para cultuar a Deus. Mas Deus não está preso a um lugar. Ele é o Deus Todo-Poderoso e toda a terra está cheia da sua glória. É o que diz o profeta Isaías no capítulo 6. Podemos dormir confiantes. Podemos dormir tranquilos, sabendo que o Senhor protege a sua igreja. E a cada nova manhã, quando acordamos, precisamos nos levantar gratos a Deus, louvar o seu nome, engrandecê-lo pela sua graça e pedir a Deus que derrame sobre nós, sobre a nossa família e sobre o seu povo da sua graça e da sua misericórdia. E pedir ao Senhor que derrame sobre o seu povo da sua bênção. Tem uma última aplicação que preciso fazer. Tem uma última aplicação apenas agora. Veja só. No início disse que esse salmo, vemos um rei pedindo salvação pelo seu povo. E é verdade. Pois é isso que o verso 8 nos deixa claro. O rei Davi dizendo que a salvação pertence a Deus e sobre o seu povo a sua bênção. Mas, queridos, a verdade é que Davi não é esse rei. Davi não é esse rei que pede verdadeiramente a graça sobre o seu povo. É verdade. Davi foi ungido por Deus, por ordem de Deus, o profeta Samuel foi ungido. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele foi caluniado, amaldiçoado e teve que sair pelo Monte das Oliveiras chorando, cabisbaixo e descalço, conforme diz 2 Samuel 15:30. Enfim, pela graça de Deus, Davi saiu vitorioso. Ele orou a Deus, pediu salvação e bênção sobre o seu povo e voltou ao seu trono e teve o seu reino restaurado. Mas lembra do que disse também, que o rei deveria ser um escudo do seu povo. Davi não é um escudo. Ele não era escudo nem para si mesmo. Ele diz e ele declara que Deus é o seu escudo no verso 3. Então quem é esse rei? Quem é esse rei que consegue, que alcança a salvação para o seu povo? Queridos, esse rei é Jesus Cristo. Jesus é o nosso rei, pois ele sim é um escudo para a sua igreja. Assim como Davi, Jesus também foi rejeitado pelo seu povo. João nos diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Assim como o povo preferiu Absalão ao invés de Davi, o povo também preferiu Barrabás, um assassino, ao invés de Jesus Cristo. Assim como Davi subiu pelo Monte das Oliveiras descalço, chorando e cabisbaixo, o nosso Senhor Jesus Cristo também esteve naquele monte, no Monte das Oliveiras. Mas lá o nosso Senhor não só chorou, lá o nosso Senhor suou como que gotas de sangue, é o que diz as Escrituras. Davi pediu a bênção e a salvação para o povo de Deus. Jesus fez mais que isso. Jesus não só pediu a salvação e a bênção para o seu povo, mas Jesus pagou o preço por essa salvação. Jesus pagou o preço por essa bênção. Jesus pagou com seu sangue para que o seu povo fosse salvo. Davi diz: levanta-te, Senhor.
E Jesus foi levantado na cruz para salvar o seu povo. Jesus foi levantado na cruz em benefício da sua igreja. Queridos, Davi sofreu por consequência dos seus pecados contra Urias e contra Batseba. Jesus não. Jesus sofreu como inocente. Jesus foi rejeitado, Jesus foi amaldiçoado, Jesus foi crucificado, Jesus enfrentou a ira de Deus naquela horrenda cruz, foi morto. E com tudo isso, pagou o preço pelo nosso pecado. Jesus é o nosso Rei. Ele conquistou a salvação por nós, ao ponto de orar em favor do seu povo, dizendo: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus é a nossa salvação. Jesus é o nosso escudo. Jesus é a nossa glória. Jesus é o nosso Rei, a fonte da salvação, proteção e bênção. Ele foi levantado naquela cruz para que fôssemos feitos filhos de Deus, povo de Deus. Nunca se esqueça disso. Confie no Senhor, pois nele sempre há salvação e proteção para o seu povo. Coloque tua vida nas mãos de Deus, porque em Cristo sempre há salvação para aqueles que esperam por Ele. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Rei perfeito, que é o nosso Rei Salvador, aquele que pagou o preço pelo nosso pecado, que é a salvação para o teu povo. Nos dá a graça de, nesses dias, confiar em Cristo, descansar na sua providência, louvá-lo e adorá-lo onde quer que estejamos, porque sabemos que o Senhor está conosco, que o Espírito Santo habita nos nossos corações. Protege a tua igreja, protege o teu povo, ilumina os teus filhos e cuida das nossas famílias. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família. Que Deus te proteja.